E se eu te dissesse que talvez não estejamos sozinhos? Muitos dizem que existem provas de que seres de outro mundo estão nos observando. E, na verdade, mais do que isso, estão nos caçando. E se for verdade? Ao longo da história, avistamentos misteriosos se tornaram tão comuns que receberam até um nome próprio. Os famosos objetos voadores não identificados, OVNIs. Diversos estudos foram feitos ao longo das décadas, mas até hoje nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. O que são esses fenômenos, hein? Quando o céu começou a intrigar a humanidade? Bem, os primeiros registros de fenômenos misteriosos no céu datam de 223 a.C. até 91 a.C. Gregos e romanos já descreviam visões impressionantes como fogo no céu, abismos, sóis noturnos que iluminavam a noite. Hoje nós sabemos que esses relatos coincidem com ciclos de aurora de 11 anos, o que provavelmente explica o que eles testemunharam. Mas os mistérios não param por aí. Entre 218 a.C. e 65 d.C., surgiram novas descrições mais específicas: escudos redondos, lanças flamejantes, cortando o firmamento e até mesmo navios navegando pelo céu. Curiosamente, em nenhum desses registros existe qualquer menção a alienígenas. Isso porque, na época, o conceito de vida fora da Terra ainda nem fazia parte da imaginação humana. Mas isso nos leva a uma nova pergunta. Quando surgiu a ideia de que talvez não estivéssemos sozinhos? Quando nasceu a ideia de vida fora da Terra? Muito antes dos telescópios modernos apontarem para o céu, já havia quem ousasse imaginar mundos além do nosso. No século V a.C., por exemplo, os filósofos Leucipo e Demócrito criaram o atomismo, a teoria de que tudo no universo era formado por partículas indivisíveis chamadas átomos. Nossa, desde aquela época. Para Demócrito havia um suprimento infinito desses átomos e, portanto, um número infinito de mundos. Uma hipótese bastante ousada para a época. Mas essa visão não era unânime. A filosofia aristotélica rejeitava a existência de outros mundos, enquanto a religião reforçava a ideia de que apenas a Terra havia sido criada por Deus. Qualquer pensamento contrário era abafado. Somente séculos depois, em 1439 d.C., que o filósofo Nicolau de Cusa apresentou uma ideia revolucionária. E se todas as estrelas e regiões do espaço fossem habitadas? Para ele, cada parte do cosmos poderia abrigar formas de vida diferentes, todas criadas por Deus, o centro e a circunferência de tudo. Foi quando a ideia de habitantes de outros mundos foi pela primeira vez colocada de forma concreta. É claro que o conhecimento da época não chegava perto do que a ciência atual já descobriu. Ainda assim, nem hoje conseguimos confirmar ou negar a existência de vida extraterrestre. O que fica claro é que essa discussão é antiga e promete continuar por muito tempo, ganhando força do século passado para cá. A partir do século XX, casos impressionantes começaram a ser registrados, alguns até hoje incompreensíveis, como o caso de Roswell, nos Estados Unidos, um dos mais emblemáticos de contato extraterrestre já registrados. Roswell, o mistério que incendiou a ufologia. Em 1947, um acontecimento em Roswell, Novo México, nos Estados Unidos, mudou para sempre a história da ufologia, quando o objeto desconhecido caiu na região, despertando a atenção das autoridades locais, do FBI e de militares. Segundo os registros oficiais, nada de extraterrestre estava envolvido, apenas destroços de um balão meteorológico, a desculpa preferida de todos eles. Mas será mesmo? A versão oficial não convenceu todo mundo. Pesquisadores e entusiastas de OVNIs afirmam que
os destroços eram, sim, na verdade, de um disco voador, dando início a uma das teorias conspiratórias mais famosas do mundo. Desde então, o caso de Roswell se tornou símbolo de mistério, segredos governamentais e a eterna pergunta: será que realmente fomos visitados por seres de outro planeta? O caso de Roswell se tornou tão icônico nos Estados Unidos que muito da ufologia atual é baseada nele. Tudo começou em 24 de junho de 1947, quando o piloto Kenneth Arnold sobrevoava o estado de Washington em busca de uma aeronave caída. Durante o voo, ele avistou 9 objetos voadores em formação, viajando a impressionantes 1.900 km por hora, uma velocidade inimaginável para a tecnologia da época. Poucos dias depois, em 7 de julho, o fazendeiro Mac Brazel encontrou destroços espalhados em seu rancho e comunicou o incidente ao xerife local. O oficial afirmou que a queda havia ocorrido alguns dias antes e levou parte dos destroços para análise, que, mantida em total segredo, envolveu até o FBI, Força Policial Federal dos Estados Unidos. Até hoje, muito se discute sobre o que foi de fato encontrado em Roswell. O mistério das duas verdades. Em 1978, o físico nuclear e ufólogo Stanton Friedman decidiu retomar a investigação sobre Roswell e conversou com Jess Marcel, o oficial de inteligência que comandou a apuração na época. Marcel é famoso por uma foto capturada sobre o incidente, em que aparece segurando um pedaço de alumínio que supostamente faria parte de um balão meteorológico que explodiu sobre a cidade, blá, blá, blá. O tal OVNI, portanto, seria apenas esse balão, oficialmente. Porém, segundo Marcel, a famosa explicação de um balão meteorológico era apenas uma fachada, criada para encobrir a verdadeira história. Ele revelou que a icônica foto em que aparece segurando um material semelhante a papel alumínio foi encenada justamente para ocultar os destroços reais que foram escondidos pelas autoridades locais e federais. O oficial contou um detalhe ainda mais intrigante. Um dos materiais recuperados, apesar de parecer papel alumínio, tinha uma propriedade incomum. Quando amassado e solto, ele voltava automaticamente à forma original. Olha que louco. Desde então, relatos de militares e civis reforçam a versão de que Roswell não foi apenas um balão, mas possivelmente a queda de um verdadeiro OVNI. Roswell foi apenas o pontapé inicial para a proliferação de casos estranhos envolvendo avistamentos de OVNIs que, até hoje, seguem sem explicação. Pilotos militares e os OVNIs que desafiam explicações. Nos últimos anos, vídeos capturados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos reacenderam o mistério sobre esses objetos. Um dos registros mais famosos, de 2004, mostra um objeto circular deslizando sobre o Pacífico, a cerca de 160 quilômetros da costa americana. O piloto David Fravor descreveu o fenômeno de forma impressionante. Aceleravam a velocidade que nunca tinha visto na vida. Outros 2 vídeos de 2015 revelam objetos voando e realizando movimentos incomuns, incluindo giros rápidos que deixaram os pilotos surpresos. Olha só aquilo, cara! Está girando! Apesar da repercussão, o Pentágono mantém sigilo sobre as conclusões das investigações, afirmando que os fenômenos continuam classificados como não identificados. Os vídeos foram liberados oficialmente, mas sem revelar detalhes sensíveis ou comprometendo a segurança militar, indicando que a interferência federal ainda mantém certas coisas sob uma nuvem de mistério e segredo. Enquanto isso, a organização To the Stars Academy of Arts and Sciences, liderada por Tom DeLonge, pretende financiar novas pesquisas sobre os objetos. DeLonge destaca: após 70 anos de desinformação,
É hora de progredirmos na compreensão dessa tecnologia extraordinária observada durante esses eventos. O mistério permanece. Seriam essas imagens apenas erros de interpretação? Ou estamos diante de algo realmente inexplicável? E que outros casos conhecemos? Casos brasileiros. Documentos divulgados pelo Arquivo Nacional do Brasil revelam que apenas em 2024, pelo menos 26 casos de avistamento de OVNIs foram oficialmente relatados ao Comando da Aeronáutica. Entre as testemunhas dos relatos estão pilotos, controladores e até civis, todos descrevendo objetos misteriosos com formas, cores e velocidades incomuns cruzando os céus durante voos comerciais. Um dos casos mais intrigantes ocorreu em 5 de maio de 2024, em Pernambuco. Olha só, um piloto relatou algo estranho se deslocando da esquerda para a direita no céu, emitindo luzes brancas e vermelhas. Preocupado com a segurança do voo, ele precisou aumentar a subida, mas mesmo assim o objeto não apareceu no radar, permanecendo um verdadeiro mistério para os especialistas da Força Aérea Brasileira. Esses registros reforçam a ideia de que fenômenos aéreos não identificados não são apenas relatos antigos de outros países. O Brasil também se tornou palco de encontros enigmáticos nos céus, despertando curiosidade e levantando perguntas sobre o que realmente pode estar nos observando. OVNIs no Brasil. Mais de 900 relatos documentados. O Arquivo Nacional mantém registros impressionantes sobre avistamentos de OVNIs no Brasil. Desde que começou a divulgar os casos anualmente, mais de 900 relatos foram documentados. É importante lembrar que o termo OVNI não significa necessariamente que haja extraterrestres envolvidos. Muitas vezes tratam-se de outras aeronaves, como drones ou voos clandestinos, fenômenos atmosféricos, os famosos balões e até estrelas fora do comum. Apesar disso, muitos dos casos reportados em 2024 incluem fotos e vídeos feitos pelos próprios pilotos. As imagens, no entanto, não foram divulgadas junto aos documentos, mantendo o mistério sobre o que realmente foi visto. Esses registros mostram que, mesmo em pleno século XXI, os céus brasileiros ainda guardam enigmas intrigantes, despertando a curiosidade de pesquisadores e curiosos por fenômenos inexplicáveis. A Era da Divulgação. O documentário A Era da Divulgação, estreado mundialmente em 2025, traz uma mensagem impactante. Alienígenas existem. E o governo dos Estados Unidos teria mantido essa informação em segredo por mais de 80 anos. Segundo o diretor Dan Farah, a obra se baseia em depoimentos de 34 altos funcionários dos setores governamentais, militares e de inteligência, todos com um suposto conhecimento direto sobre fenômenos aéreos não identificados, os UAPs. O termo UAP é a forma oficial de se referir aos OVNIs, adotada para dar mais seriedade às investigações de fenômenos aéreos inexplicáveis. No documentário, os especialistas envolvidos afirmam que o país não apenas esconde evidências de encontros com naves alienígenas, como também mantém um programa ultra-secreto de engenharia reversa de tecnologias supostamente recuperadas de acidentes com OVNIs. Essa iniciativa teria se transformado numa corrida armamentista nos moldes da Guerra Fria, com a Rússia e a China como principais rivais, como sempre, ameaçando não apenas a segurança nacional, mas a própria sobrevivência da humanidade. Entre os relatos, se destaca Luiz Elizondo, o ex-funcionário do Departamento de Defesa e integrante do extinto Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas. Elizondo, que já depôs perante o Congresso, afirma que tornar esses segredos públicos é um dever com a população, já que as informações poderiam transformar radicalmente a trajetória da humanidade.
Ele também revela a existência de um programa legado com 80 anos de dados classificados sobre OVNIs, mantidos a 7 chaves por burocratas que sequer permitiram acesso irrestrito aos próprios presidentes dos Estados Unidos. Explorando a Área 51, o segredo mais bem guardado dos Estados Unidos. Dentro desses programas e locais de projetos secretos envolvendo conhecimentos de outros mundos está a famosa Área 51. Localizada no deserto de Nevada, essa instalação secreta é cercada de mistérios e teorias que intrigam o mundo há décadas. Oficialmente trata-se de uma instalação militar ultra secreta, mas isso não impede a imaginação do público disparar. Ao longo de décadas, teorias conspiratórias se multiplicaram. Alguns acreditam que a base abriga alienígenas capturados após acidentes com OVNIs. Outros afirmam que serve como palco para experimentos secretos e uma sociedade secreta. O segredo em torno da sua localização e atividades só aumenta o fascínio, claro. Quanto mais se tenta descobrir, mais a base parece inacessível e envolta em mistério. É justamente esse véu de sigilo que alimenta rumores e faz a Área 51 ser um ícone de conspirações pelo mundo. Historicamente, a Área 51 teve origem como um projeto da CIA há muitos anos durante a Guerra Fria. O objetivo? Desenvolver e testar o avião de reconhecimento U-2, criado para espionar a União Soviética. Segundo a jornalista Annie Jacobsen, autora do livro Área 51, An Uncensored History of America's Top Secret Military Base, a base começou a ser utilizada em julho de 55 para treinar pilotos e aprimorar a aeronave. O U-2 tinha uma incrível capacidade de voar a mais de 21 quilômetros de altitude, um feito que deixava civis perplexos na época. Muitas pessoas que avistavam a aeronave confundiam o avião com o OVNI, incapazes de imaginar algo voando tão alto no céu. Foi daí que surgiu parte da fama da base, pois, além de secreta e de entrada proibida, ainda abrigava um avião que ninguém conhecia e que parecia algo de outro mundo. Mas, curiosamente, o nome Área 51 vem da sua designação em mapas oficiais, mas a base também já foi chamada de Paradise Ranch, ou Rancho do Paraíso, numa tentativa de tornar o local mais atrativo para militares e engenheiros que trabalhavam ali. Alienígenas da Área 51. Mito ou realidade? Uma das teorias mais famosas sugere que a base seria o abrigo de uma nave alienígena, supostamente a mesma que teria caído em Roswell, e que falamos aqui anteriormente. Veja só como as coisas se conectam, né? Será que é verdade que o famoso OVNI de Roswell tenha sido levado à Área 51, sendo estudado lá até hoje, numa tentativa de compreender seres de outros mundos e suas tecnologias e conhecimentos? O mistério só aumenta, especialmente com casos como o que aconteceu em 1989, quando Robert Lazar, físico norte-americano, afirmou ter trabalhado na Área 51 com tecnologia extraterrestre. O físico teria visto fotos médicas de alienígenas e garantiu que o governo usava a base para examinar os OVNIs capturados. Embora nenhuma dessas informações tenha sido confirmada por órgãos oficiais dos Estados Unidos, é óbvio que eles não fariam isso, essas declarações alimentaram ainda mais o mistério, deixando em aberto a possibilidade de que tudo o que sabemos ou o que nos mostram possa ser apenas uma distração para o que realmente acontece dentro da base mais secreta do mundo. Portões fechados? Quem realmente entra na Área 51? O acesso à Área 51 é um mistério tão grande quanto as teorias que rondam a base. Oficialmente, apenas funcionários autorizados podem entrar, e qualquer tentativa de invasão é recebida com avisos, cercas
e intervenção da polícia local. O que acontece quando curiosos tentam se aproximar? Você deve estar se perguntando. Bem, em 2019, um post no Facebook convocou pessoas a invadir a Área 51 e a história viralizou. Cerca de 200 pessoas apareceram, cheias de expectativa, fantasias e teorias mirabolantes. Apesar da animação, a realidade bateu forte. 2 pessoas foram detidas, uma por atentado ao pudor, outra por comportamento inadequado envolvendo álcool, enquanto o restante foi embora para casa, dispersado pelas autoridades. O episódio, apesar de ter virado um grande meme, reforçou o que todos já sabiam. O segredo da Área 51 é mantido a 7 chaves e poucos têm permissão para atravessar os seus portões. Espiando o segredo. Como ver a Área 51 do seu computador? Para os curiosos que não se intimidam com o mistério, é possível dar uma espiadinha na Área 51 sem sair de casa. Basta digitar essas coordenadas aqui, que estão na tela. Você digita no Google Maps. O que você verá é uma enorme base militar no deserto de Nevada, com estradas, construções e pistas de pouso, cercada de silêncio e segredos. Aparentemente, nada de especial, mas vai saber o que acontece nas profundezas desse lugar, né? Será que estamos sendo observados? Um resumo sobre os mistérios dos OVNIs e alienígenas. A verdade é que, apesar de todos os relatos, vídeos e teorias que vimos aqui hoje, não há confirmação definitiva de que extraterrestres estejam nos caçando. Mas a dúvida persiste, e é essa incerteza que mantém a humanidade fascinada, olhando para o céu, imaginando o que pode estar lá fora. No fim das contas, o que podemos fazer é continuar observando, questionando e explorando, sempre curiosos sobre os mistérios do universo. Afinal, quando pensamos na grandiosidade do espaço que nos rodeia e que pode abrigar coisas que não conseguimos nem sequer imaginar, a pergunta permanece: e se for verdade?